Olá, gente, muito bom dia. Eu sou Porlane Santos e para você que está acompanhando a programação da TV Mar, muito obrigada pela sua audiência. Nessa sexta-feira, 20 de março, a TV Mar vai trazer para você uma cobertura especial a respeito da pandemia global de coronavírus aqui, que também afeta o nosso estado, o nosso país e o mundo inteiro. E a gente vai trazer entrevistas com especialistas de diversas áreas para conversar com a gente sobre os impactos dessa pandemia. Eu estou trazendo aqui também comigo, com prazer muito grande, vou dividir o programa de hoje com o meu amigo e companheiro de profissão e de trabalho, Alexandre Lino, que vai conversar com a gente também na manhã de hoje, e também com a nossa companheira Mara Almeida. A gente tem, é claro, que iniciar amanhã, né, lembrando que o Brasil já tem 647 casos confirmados de coronavírus e já com, infelizmente, 7 mortes. A maioria dos casos diagnosticados estão em São Paulo, com 286, e em Rio de Janeiro, com 65. Esses dados foram levantados pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais até às 20 horas do dia de ontem. É importante a gente dizer que já temos a transmissão comunitária efetivada em todo o estado de São Paulo e de Pernambuco. Existem também as cidades isoladas, que são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Tubarão, lá em Santa Catarina. Eu queria dar um bom dia aqui para Alexandre Lino. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom a dia, sua participação. Bom a dia, gente é Mara. muito grata aqui. A gente vai tentar trazer para você que está em casa, você que nos assiste aqui na TV Mar, você que está acostumado a ver o Lino sem paletó, o Lino falando de esportes. Hoje a gente está abrindo aquela exceção para falar com Maceió, com Alagoas, com o mundo inteiro. Vamos ter informações de fora do país, com gente que está na Europa, gente que está sofrendo de perto, acompanhando toda essa pandemia. E vamos trazer também especialistas para falar da questão trabalhista, da questão psicológica, da questão pedagógica. Vamos ter muita coisa boa para apresentar para você. Então, como eu digo sempre, cola na gente, porque nessas próximas 2 horas, o melhor do jornalismo aqui em Alagoas você vai ver na TV Mar. E a gente tem também aqui o prazer de estar muito bem assistido por Mara Almeida, ela que vai fazer todo o acompanhamento das redes sociais, trazendo as atualizações para a gente. Bom dia, Mara, para você também. Bom dia, Porlane. Bom dia, Lino. Bom dia. Verdade, viu? Vai ser uma cobertura completa hoje aqui no TV Mar News e eu vou estar aqui dando todo o suporte, dando todo o apoio, acompanhando o mundo online. Como é que está, principalmente pelo Twitter, como é que estão sendo as últimas atualizações. Porlane trouxe aqui, né, a informação atualizada do número de casos do coronavírus aqui no nosso país. E olha só, Porlane, ontem o Ministério da Saúde informou que não vai mais divulgar os casos suspeitos, ele apenas vai divulgar os casos oficiais, os casos confirmados e, infelizmente, também o número de mortes. O que eu particularmente não concordo, porque eu acho que tem que haver transparência nesse processo. A população, ela precisa estar informada sobre tudo e a gente vai procurar fazer isso hoje aqui no TV Mar News. Vamos lembrar sempre, né, Mara, que os nossos telespectadores e também internautas têm a possibilidade de acompanhar o nosso programa através de quais canais? Pois é, olha só, você vai conseguir acompanhar a gente através do Instagram, do YouTube, do Facebook e também do Twitter. Tá tudo aqui embaixo, é só você colocar nessas plataformas. TV Mar Canal 25, é muito fácil, você vai conseguir nos achar. Tem também o nosso WhatsApp, caso você queira mandar alguma pergunta para os especialistas que estarão aqui hoje. O pessoal vai colocar agora aqui na tela, isso mesmo, obrigada, Josi. Colocou aí na tela, salva aí o contato, manda sua mensagem pra gente, nós estamos aqui online, ligados o tempo todo, para estar te informando sempre com o melhor e a informação mais precisa, mais concisa. Para quem não conseguir, gente... O número é, gente... 9176 3777. Isso. 99176 3777. Olha só, para quem não conseguir, de repente, acompanhar a nossa programação, você pode ver o nosso programa através do YouTube, que vai estar na nossa plataforma também, no nosso canal do YouTube. Então, você vai poder ver, de repente, rever novamente as nossas entrevistas, tá? Olha, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou que Alagoas, ao todo, tem 4 casos de coronavírus. Esses números ainda não foram atualizados nessa sexta-feira. Segundo o último balanço da CESAL, são 34 casos suspeitos de Covid-19.
E a gente, como sempre, inicia amanhã, né, 8 horas e 45 minutos, chamando ele, Fernando Palmeira e Chico Nogueira, que já estão pelas ruas aqui da nossa cidade, também ajudando a gente a fazer essa cobertura especial a respeito dos impactos do coronavírus aqui no nosso estado. Bom dia para você, Fernando. Bom dia também ao Chico Nogueira. Bom dia, Paulane, querido. Um abraço para você, para a Mara, para o Lino. Parabéns a todos. A Patrícia pela iniciativa e a organização Arnon de Melo de colocar todas as suas empresas e os canais de comunicação à disposição da comunidade. Essa responsabilidade que temos para informar, principalmente no momento caótico como esse, no mundo inteiro, em Alagoas e em Maceió. Quero também chamar a atenção que está nas páginas da Gazeta de Alagoas, como também na Gazeta Web, e conosco também a informação da preocupação do senador Fernando Collor sobre os problemas que estão aí sendo gerados pela falta de água e o corte no fornecimento de água para a população em toda Maceió e em todo o estado. E, consequentemente, também o apelo do senador à Equatorial, ao fornecimento de energia, que muitas vezes, pela falta de energia, falta a água. Então, está aí esse pedido, essa solicitação, esse empenho do senador Fernando Collor, que aqui a gente repercute também para que essas empresas não procedam nem corte de energia e muito menos de água, principalmente nesse período caótico. Graças à falta de álcool em gel no mercado, escolas em Maceió, como já tivemos a oportunidade de visitar, e agora já estamos aqui no Centro Universitário Maurício de Nassau, em Ponta Verde, e também no Farol, os alunos, os estudantes e professores de engenharia química e também professores do curso de farmácia estão produzindo em larga escala o álcool em gel. No início era apenas para o ambiente interno, para o público interno, para os que trabalham aqui nas unidades da Uninasal. Mas agora resolveram expandir. A Anvisa, por certo, já está liberando para que eles façam a distribuição, principalmente em comunidades carentes, em asilos de idosos, enfim, nas casas de caridade. Vamos conversar com essa grande mestra que está aqui conosco, ela que está empenhada em divulgar, em participar como está, que é a Gabriela Couto, e nos fala sobre essa importantíssima iniciativa de ampliar a distribuição do álcool em gel, que estamos aí tão carentes. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Então, nós estamos com essa iniciativa, que a princípio foi uma iniciativa interna da instituição, porque não estávamos conseguindo comprar o álcool em gel no mercado e daí estava faltando para os nossos colaboradores, né? Nos elevadores, nos banheiros, e aí tivemos a iniciativa, os cursos de farmácia e engenharia em conjunto, né, com alguns alunos e outros colaboradores da instituição, resolvemos fabricar, né, produzir o nosso álcool gel, como se fabrica na farmácia de manipulação, usando técnicas, né, da manipulação magistral, nos nossos laboratórios, que é o laboratório lá do Farol, onde a gente tem toda uma infraestrutura para poder produzir esse álcool. E a gente conseguiu produzir uma quantidade que foi suficiente para suprir essa demanda interna da instituição, em princípio, né? Então, conseguimos fazer isso. Mas tivemos uma ideia de produzir em maior escala para que a gente pudesse fazer doações em instituições, como, por exemplo, lares de idosos, lares para crianças, pessoas carentes em geral, já que a gente está sem acesso a esse produto no mercado. Né? Ele é um produto de extrema importância para a higienização das mãos, né? Além da lavagem com água e sabão, que é fundamental, mas ele é um produto de extrema importância, e daí essa iniciativa. Estamos aguardando aí, né, tentando conseguir a autorização da Anvisa para poder fazer essa produção para distribuição, já que perante a legislação a gente precisa dessa autorização da Anvisa para poder produzir e fazer o processo de distribuição, mas estamos fazendo todos os esforços possíveis para que a gente consiga fazer isso da forma mais rápida e eficaz possível, tentando trazer um alento, um alívio, né, para a população em geral, dentro do que a gente pode fazer enquanto professores, enquanto educadores, enquanto instituição de ensino. Pois é, Gabriela, como dá para ver aqui, ela está a praticamente 1,5 metros. O nosso repórter cinegrafista providenciou um microfone exatamente para atender às exigências sanitárias desse diálogo não ser tão próximo
E está aí, portanto, esses 2 microfones instalados pelo Chico para a gente ter esse diálogo sem nenhum risco. Abraçando o Breninho também, viu, Mara? Está por aqui, abraçando a todos. Está com saudade aí de vocês, logo, logo ele estará por aí. Mas quantos estudantes e professores de engenharia química e de farmácia estão envolvidos nesse projeto de fabricação aqui na Uninasal desse álcool em gel? Atualmente, nós estamos com um grupo de aproximadamente 10 alunos que se revezam de forma voluntária. Quero até aproveitar a oportunidade para agradecer o voluntariado desses meninos, né, que estão junto com a gente num esforço muito grande, né? E nós temos aí professores como eu, nós temos mais 5 professores que estão participando do processo de produção, entre professores que são do curso de farmácia e professores que são do curso de engenharia química e professores que são dos 2 cursos, né, tanto de farmácia quanto engenharia química, que é o meu caso, por exemplo, né? Então, nós temos um grupo aí de aproximadamente 15 pessoas, a gente se reveza por medidas de segurança dentro do laboratório, né? Em relação à segurança por causa de possíveis contaminações, já que o laboratório é um ambiente fechado, então a gente faz um revezamento em relação a esse número de pessoas e conseguimos então produzir, né, álcool gel. A gente usa substâncias químicas que são usadas na manipulação. Tem cores diferentes, né? São cores, a gente consegue fazer. A gente consegue fazer sim, com cores diferentes, viu? Que é muito legal. Rosa, verde, branco. Com um cheiro também diferente. É importante ressaltar que do ponto de vista químico, né? A gente não interfere, né, na eficácia, né, germicida que esse produto tem. Então, o fato de ter cor não interfere na eficácia germicida do produto. E aí entra toda a criatividade dos nossos alunos, né, e também dos nossos professores, e a gente consegue produzir aí, né, o álcool em quantidade para, em princípio, suprir nossas demandas internas. E, se Deus quiser, conseguir levar isso para a população. Gabi, aulas suspensas, a Uninasal vazia, muito embora esse pessoal trabalhando aí se revezando, e a distribuição desse produto, como é que se dará? Bom, a gente só pode fazer a distribuição do produto mediante a autorização da Anvisa. E aí a gente vai criar, né, junto com os professores e os outros colaboradores da instituição que estão participando desse projeto em conjunto, né, essa grande ação em conjunto que a gente está fazendo. A gente vai se organizar em grupos para que a gente possa fazer essa distribuição de forma eficaz, de forma efetiva e levar realmente esse produto para as pessoas que precisam e que não estão conseguindo acesso de compra, já que ele está em falta no mercado, infelizmente. Professora Gabriela Corte, muito obrigado. Parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso. Felicidades, hein? Saúde. Obrigada. Até. Pois é, e daqui a pouco nós voltaremos. Vamos dar um giro aqui na orla, vamos saber como é que está, se tem gente caminhando. Há uma proibição de conglomeração de pessoas nas praias. Em qualquer lugar não pode haver aglomeração de pessoas, até 50 pessoas já é problema, hein? E há uma ordem para esvaziar as praias. Vamos saber como é que está o ambiente das praias. Passeio de jangada também suspenso, vamos ver como é que está. Também iremos passar, vamos ver como é que está os museus que estão de portas cerradas, fechadas a visitações e tudo mais que a gente possa passar dentro desse programa especial que a TV Mar está realizando para você nesse momento tão sério, para incansavelmente trazermos técnicos abalizados para todas as informações e orientações para dizer não a esse vírus que está nos causando graves problemas. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News e também o Bem Assim, que estamos nesse conjunto no programa especial. A gente segue com Mara, com o Lino e com todos que estão aí, com você. Vamos acompanhar direto aí do estúdio. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações e daqui a pouquinho a gente volta então a se encontrar aqui ao longo da nossa programação, tá? Olha só, gente, a gente recebe então agora no nosso programa Renê Oliveira, ele que é médico infectologista do Hospital Veredas. A gente vai conversar um pouco com ele sobre esse vírus, sobre como é que anda a situação aqui no nosso estado e fazer um panorama também aqui para o nosso país. Muito bom dia para o senhor, bom dia, tudo bem? Doutor Renê, a gente viu há alguns dias atrás, quando a gente fazia o acompanhamento dos primeiros casos aqui no nosso país,
do coronavírus, a gente tinha uma esperança de que os impactos aqui fossem menores por conta do nosso clima. A gente ainda pensava, se falava muito que a gente ia ver como era que o vírus iria se comportar aqui no nosso país. Já dá para a gente fazer mais ou menos um balanço? Ainda não. Como é uma coisa nova, a gente está muito no escuro. Tá? Essa ideia de que o vírus ele não teria uma propagação devido ao Brasil, devido ao calor, né, do nosso país, não está se mostrando assim, uma coisa tão digamos assim, visível. A curva de crescimento, o aparecimento de novos casos, já passamos do número 600, estamos caminhando para o número 1000, mostra que isso realmente não se mostrou como queríamos que tivesse acontecido. O panorama de preocupação também da gente tem aumentado. Os próprios médicos que antes alegavam que era um vírus bobo, que a gente não precisava de pânico, a gente já começa a perceber que essas opiniões também começam a mudar. O problema, na minha opinião, está no fato de realmente a taxa de letalidade do vírus ela não é grande. Ainda não dá para falar qual é a real. Se é 2%, 4%, ou como a gripe sazonal, menos de 1%. Mas a Covid-19 ela atua principalmente nos idosos e naquelas pessoas que são portadoras de comorbidades, tipo o diabetes, a hipertensão, insuficiência cardíaca. E nós, como qualquer país, qualquer outro país, não estamos preparados para o atendimento em massa dessa população. Porque essa população, contraindo a doença Covid-19, vai precisar de internação em UTI e respirador. Nenhum país tem um número suficiente desse tipo de equipamento. Então, o cenário pode ser um cenário triste, como a gente está vendo hoje na Itália, na Espanha e na França? Exatamente, ou não. Tá? Melhor trabalhar, então, com o pior cenário. Lógico, a Argentina hoje está em quarentena. Todo mundo em casa, ninguém pode sair. Uma decisão da Argentina, que é um país ao lado do nosso. Menor que o nosso. Menor que o nosso, mas de uma importância também grande e que tem um padrão ainda de qualidade de vida melhor do que o nosso. E os números lá, desculpa interromper, doutor, mas os números lá também estão bem abaixo aqui dos nossos, né? Sim. Pensar em uma quarentena, em um isolamento coletivo, tem de ser antes do problema ficar num patamar mais, digamos assim, maior, né? como o nosso está caminhando. Talvez já tenhamos passado do momento dessa medida. A nossa escolha foi para ver, né? Cuidar e ver o que vai acontecer. Uhum. Outros países também fizeram. O exemplo clássico é a Itália. A Itália não deu tanta importância à coisa. Acreditar que o vírus realmente não traria tantos problemas. No caso da Itália, no começo da epidemia, foi hoje um momento de um fator de arrependimento grande. Certo. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Eu estava até falando aqui, né, nos bastidores. Muita gente está comentando sobre... A gente está comparando o Brasil com outros países. A gente está comparando o Brasil, por exemplo, com a Itália. Tem que haver essa comparação, é importante que haja, porque assim, a gente não tem histórico, né, dessa doença, é uma doença nova, está todo mundo descobrindo agora. Se a gente não compara com esses outros países, a gente não vai conseguir mais ou menos ter uma noção do que é que se pode tirar de bom e do que é que se pode tirar de ruim das medidas que eles estão adotando. Seria isso, doutor? Claro, é fundamental a comparação, o histórico. Estamos um pouco atrasados assim, na evolução com relação à Itália. A epidemia ela foi muito mais rápida do que aqui. A Espanha também, a França, né, a Alemanha, a Inglaterra, a Grã-Bretanha estava destoando um pouco com relação às medidas do que fazer com relação à Europa, né, mas há uns 3, 4 dias atrás eles mudaram de opinião e estão atuando assim, de uma forma mais incisiva
tá? Com relação principalmente ao isolamento individual, né, tá? Não existe outra forma. Nós precisamos estudar o que está sendo feito, o que está acontecendo nos outros países, né, tá? Para tentar minorar, para tentar diminuir os danos causados à nossa população. E até agora, o que é que a gente pode falar sobre o comportamento desse vírus? Como é que ele se comporta? Ele engana, por exemplo, junto com o presidente, 22 pessoas que vieram com o presidente no mesmo avião. No mesmo avião, contraíram o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, tá? Esse é o nome, né? Coronavírus. E todos com um quadro leve. Mas, de repente, começa a aparecer essas notícias de que, por exemplo, em São Paulo, naquele hospital, naquela rede, esqueci o nome, 4 pacientes morreram. No Santa Maggiore, isso. E vários outros em UTI, entubados, né? Essa senhora, que era uma doméstica, né, que trabalhava, que contraiu o vírus da patroa também. A preocupação maior, na minha opinião, é exatamente com esse público, o público mais carente, tá? No Rio de Janeiro, o governador ele está muito preocupado, eu acredito que com razão, porque quando pensamos na favela da Rocinha, 300 mil pessoas ali confinadas, é lógico que, seguindo o padrão da Itália, vai ser um desastre, é lógico. Aqui na TV Mar, a gente já tem buscado adotar as medidas necessárias. A distância de 1 metro, a gente viu agora há pouco Fernando Palmeira no ao vivo, já com a entrevistada um pouco mais distante, para mostrar, para incentivar você que está em casa a tomar esse tipo de atitude. O brasileiro, doutor René, precisa também começar a adotar esse tipo de hábito no dia a dia? Está atrasado, tá? É fundamental o respeito a essas orientações, né, tá? Que é a educação que cada um precisa ter. A distância é importante no trabalho, no convívio. Às vezes é impossível você andar no transporte público, é possível. Mas no dia a dia eu acho que sim. Fundamental a lavagem das mãos. Aconteceu uma preocupação em aquisição do álcool gel, o álcool gel desapareceu, mas o álcool gel não é o fundamental. O fundamental é lavar as mãos. Por que lavar as mãos? Tá? Porque o vírus ele não passa de uma pessoa para outra. Tá? Ele vai através principalmente do contato. Eu próximo a você, falando, gotículas podem chegar até você, até sua roupa, a sua vestimenta, as suas mãos. Né? Tá? Você vai levar o rosto, porque o ser humano, isso aí é do ser humano. Nós vamos tocar o nosso rosto, não tem como. Tá? O nariz, a boca, etc. Temos de ter essa educação. Não levar as mãos ao rosto, a boca, ao nariz, aos olhos. É por aí que o Covid, o vírus que causa a Covid-19 entra. E lavar as mãos é a principal medida, claro. Se você faz o isolamento voluntário, é lógico que você vai ficar distante disso. Se você fica em casa, na sua casa, distante de aglomerações, de outras pessoas, que agora que estamos entrando na fase da transmissão comunitária, você não sabe quem tem. E sabemos também que um grande número de pessoas simplesmente não tem nada, vão apresentar no máximo um resfriado, né? O que fazer é exatamente isso, manter essa distância. Queria falar sobre os assintomáticos, né? O senhor falou aí sobre as pessoas que apresentam sintomas. A gente também falou sobre a questão das comunidades. Não sei se o nosso telespectador já teve a oportunidade de conhecer alguma comunidade, principalmente no Rio de Janeiro. Eu já fui lá na comunidade Santa Marta. Eles vivem muito juntos. Na verdade, nem precisa ir para o Rio de Janeiro, aqui mesmo em Maceió. As casas elas são muito próximas, as pessoas elas vivem muito na rua. E os assintomáticos, eles são preocupantes porque tem pessoas que não apresentam nenhum sintoma, né? Claro, é uma preocupação grande, mas não tem como evitar. Sim. É impossível. Né? A realização do exame que o governo faz, alguns órgãos privados também, tem de ser voltado para quem tem sintomas. E sintomas sérios, né, tá? Os sintomas simples, tipo
um resfriado comum, uma rinite, não. Essas pessoas, elas podem ter qualquer tipo de vírus, são vários vírus que causam esse tipo de problema. E os assintomáticos, que segundo as últimas pesquisas, tem falado exatamente sobre isso, é a maioria. Esses são silenciosos, nós não temos como controlar. O controle realmente é esse: a distância, a lavar as mãos, usar álcool gel. E as pessoas que já estão infectadas, é necessário elas fazerem o isolamento e o isolamento domiciliar, né? Eu queria saber como é que a gente pode proceder, qual é a forma certa de fazer esse isolamento domiciliar? Porque, afinal de contas, a pessoa não vai ficar sozinha em casa, né? Muitas vezes ela divide a casa com outras pessoas. Se for uma mãe, ela precisa ficar convivendo junto com os filhos, junto com o marido dentro de casa. Como é que ela pode fazer esse isolamento? Qual a forma correta? É bem mais difícil, se torna bem mais difícil. Por quê? Porque nós compartilhamos o que tem dentro de casa com os nossos entes queridos, né? Tá? Mas observar esses cuidados da distância, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão da higiene, lavar as mãos, o uso do álcool gel. Terceiro lugar, a pessoa que vai cuidar, quer dizer, a cuidadora, precisa ser exclusiva. Tá? Quem está na fase do isolamento domiciliar, por apresentar o vírus, tem de ter a consciência de que não pode estar andando, perambulando dentro de casa, tem de ficar restrito dentro de um quarto, claro, dentro de um cômodo, é lógico. Por quanto tempo? Esse tempo fala-se em 14 dias. Se você é um contato apenas, 7 dias, sem sintomas. Se você tem o vírus, 14 dias. Doutor Renê, o senhor que é infectologista do Hospital Veredas, se o senhor puder deixar um recado para a população alagoana que está assistindo a gente hoje através da gazetaweb.com, da TV Mar, canal 25 da NET e do aplicativo da TV Mar, o que o senhor reforçaria? Primeiro, ter calma. Tá? Segundo, seguir as recomendações dos nossos órgãos de saúde. Buscar ficar em casa, quando possível, e respeitar as orientações de higiene. Lavar as mãos, álcool gel, manter a distância e a etiqueta do trato respiratório. O uso do lenço descartável, a questão de proteger o nariz, quando necessário, no espirro ou algo parecido, e manter sempre a ideia de que você faz parte de uma cadeia e se você quebra essa cadeia, você está colocando em risco toda uma comunidade. Quando procurar um médico? Quando procurar uma unidade hospitalar? Agora, por enquanto, ainda estamos numa fase tranquila. Não sabemos até quando. Tá? Vendo os outros países, não vai demorar muito. Mas eu espero que não aconteça aqui o que está acontecendo lá fora, lógico. Mas se você tem um resfriado simples, que são muitos outros vírus passíveis de causar os resfriados, e estamos também começando a época do H1N1, da gripe, né, sazonal. Se for algo simples, ficar em casa. Agora, se a pessoa começar a apresentar febre muito alta, com tosse, a dinamia ficar muito fraco, e principalmente com dificuldade para respirar, essa pessoa precisa ir imediatamente procurar um serviço de saúde, principalmente uma UPA ou algum outro local, hospital particular, tá, que atenda pacientes mais sérios. Então, ok, gente. Olha, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso TV Mar News. E a gente espera, então, que essas medidas continuem sendo adotadas, né? Esse é o objetivo também do nosso programa hoje, é esclarecer a você que está nos assistindo, para que nós possamos sempre trabalhar em conjunto. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.